Graça e paz do nosso Senhor Jesus, saudar a todos os amados, amigos de Deus, aqueles que têm orado e louvado, que têm amado a palavra do Senhor. Neste momento, quero agradecer a todos que estão neste lugar para podermos estarmos juntos, meditando a sua maravilhosa palavra. De coração, quero agradecer a todos. Querido amado, temos aqui a palavra em Josué capítulo 7, que nós vamos lendo o versículo 12. Josué capítulo 7, versículo 12. Vamos lendo aqui a palavra do Senhor. Levanta-te e santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. Amém? Querido amado, nós temos essa mensagem que fala exatamente do pecado. Todo pecado é prejudicial. Todo pecado é prejudicial. Não tem um pecado que traz liberdade, alívio, que traz saúde na vida. Todo pecado é prejudicial. Em Romanos, a palavra de Deus diz-nos que todos pecaram e destituídos estão fora da glória de Deus. Continuando, o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito oferecida por Deus é a vida eterna. Estamos aqui perante este livro ao nosso líder Josué, o sucessor de Moisés. Ele estava saindo de Jericó, depois de terem conquistado a cidade de Jericó. Eles foram para Ai, para conquistarem novamente a cidade de Ai. E aí o líder enviou alguns espiões para poder ver aquela cidade e mandar alguns homens para poder conquistar aquela cidade. Os espiões, quando chegaram lá, trouxeram um relatório muito negativo, muito falso, que não era daquilo que eles viram lá, por devido que a cidade de Ai é uma pequena cidade. Então eles alegaram que não poderiam levar o maior número da gente para poder conquistar aquela cidade. Então o líder Josué permitiu que saísse poucos homens para poder conquistar a cidade. E aí a Bíblia nos conta que esses todos foram perseguidos, destruídos. Então a ira de Deus se acendeu na presença de Josué e ele, de madrugada, se colocou de pé em oração. E Deus lhe deu umas posições do que ele poderia fazer. Primeiro, ele deveria olhar a quem cometeu o pecado, porque na sua saída do Egito para a cidade de Canaã, havia um homem chamado Cá. Ele já tinha roubado alguns instrumentos que eram necessários para no templo. Ele tinha roubado o ferro, tinha roubado o ouro, prata, que isso eram utensílios para servir ao templo. Então, com este pecado, ela sempre encostava, escondia dentro da sua tenda, ali onde ela dormia, e junto com uma capa que vinha do Egito, uma capa, então ela usa e leva encosta dentro da casa. E aí este pecado foi um pecado que dominou, que destruiu a todos os israelitas devido do pecado de uma só pessoa. Então nós vamos perceber que realmente o pecado, quando chega na humanidade, num lugar, numa igreja, aonde você congrega, quando houver um dos pecados gerados dentro daquela igreja, deixamos que a igreja vai andar com problemas, com dificuldades. Será uma igreja cocheada. E este povo andava cocheado por devido do pecado que Acá cometeu. Então, Acá, o mal que ele cometeu é que também, sabendo que eu fiz algo errado, Acá não confessou diante de Deus. Ele não se apresentou, não se pronunciou. Mesmo assim, Deus está andando atrás do homem do pecado, o homem que viola, o homem que
sai da sua linhagem. Então, tenta uma forma de falar com o Josué e lhe colocou o Josué em pé diante do povo de Israel e disse: quem pecou contra o Senhor? Essa era uma simples pergunta que alguém só poderia levantar-se, pronunciar e levantar a sua mão: eis-me aqui o Senhor, eu pequei contra o Senhor. Mas Acã não quis responder. Acã não aceitou de nada, permaneceu calada, permaneceu calmo. Ele não respondeu nada, não deu nenhum avanço, nem sequer um passo, não deu nenhuma atitude, não é? Nenhuma atitude em forma de uma confissão, em forma de um arrependimento. Então o Senhor falou novamente que agora chame tribo, em cada tribo, chame cada tribo, e cada tribo vinha na sua presença e ele sempre colocava essa posição: quem pecou o Senhor? E Acã continuava calada, não respondeu nada. Acã não falou nada. E Deus disse: ok, deixa passar os tribos, chama agora, família por família. E Acã não falou nada. E o Senhor veio novamente a Josué e diz: agora chama casa por casa. Acã não respondeu nada. Continua o Senhor, diz agora: chama homem por homem. Foi tomado Acã e faz passar, Acã faz uma confissão perante ele de tudo que ele cometeu. Então ele confessou e o Josué enviou algumas pessoas, no versículo 22, Josué enviou mensageiros e foram ver tudo o que estava dentro da casa de Acã. E realmente encontraram aqueles utensílios, a capa, encontrou também o ferro, o ouro e prata naquela casa escondida, que eram problemas que destruíam o povo de Israel. Meus irmãos, nós estamos num tempo, num mundo pecaminoso. Nós precisamos reconhecermos os nossos erros realmente. Nós precisamos confessarmos os nossos pecados. O pecado é algo que tem destruído nas nossas vidas, mas temos essa possibilidade através do sangue de Jesus, que veio por nos resgatar, nos tirar dessa lama, nos tirar deste pecado e estarmos livres do mal, estarmos livres da consequência gerada dentro de nós mesmos. Então, no pecado existe uma consequência muito certa, queridos, que o pecado gera exatamente a morte, que essa morte tem o final do último julgamento eterno, que todos os pecadores irão gozar, irão viver, irão assistir, irão tendo lá no final de tudo da sua vida. Então, que é melhor agora aproveitar essa oportunidade, ter essa chance, essa possibilidade e ouvir essa chamada que existe um homem mais fiel, um homem que veio neste mundo veio para resgatar dos nossos pecados. Agora, Jesus é a solução do seu mal. Jesus é a solução dos nossos problemas. Nós vamos acreditar exatamente no que Jesus fez para mim, para a sua vida e para a minha vida. Ele resolveu toda a dívida que eu poderia merecer. O nosso Senhor Jesus Cristo já nos libertou. Nós agora somos justificados mediante ao nosso Jesus. Temos um mediador entre nosso Deus e o homem. Temos o Cristo Jesus. Ele é que responde à nossa causa. Ele é que leva os nossos problemas. Ele é que lava os nossos pecados. Necessita que você entregue os seus pecados, os seus problemas diante dele. Ele lhe santificará e lhe perdoará. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.